Vamos ler então Mateus 4:24, está na tela. Todos juntos, 1, 2, 3. E a sua? Várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Amém. A palavra de Deus está nos falando então que Jesus Cristo, Ele curou de várias enfermidades e tormentos. Diga comigo, enfermidades e tormentos. Mais uma vez, enfermidades e tormentos. E a palavra de Deus, então, enumera o que ela estava querendo dizer com isto. Então, ela está falando de endemoniados, lunáticos e paralíticos. Paralíticos representando, então, todos aqueles que têm algum órgão do seu corpo paralisado, prejudicado, com funcionamento prejudicado. Qualquer órgão, seja o pé, o braço. Então, Jesus curava as pessoas de problemas físicos. Ele curava da lepra, ele curava do câncer, ele curava de paralisia, de cegueira. Mas a palavra de Deus fala também de transtornos ou tormentos. E ela fala então de lunáticos. Esta palavra lunáticos aqui engloba todos aqueles que sofrem de alguma doença mental, um problema mental. Este problema mental também causado por causas naturais. E por fim, a palavra de Deus fala, ali está em primeiro lugar, eu fiz de baixo para cima, a palavra de Deus fala nos endemoniados, que são pessoas que também têm a sua mente capturada pelos demônios. Então, a palavra de Deus está falando de corpo, de mente e do espírito. Doenças da mente, doenças do corpo e doenças do espírito. E Jesus curava a todos. E Deus quer que em nosso meio, no Ministério Restauração, na igreja dele, haja esse tipo de curas. E se você crê, diga amém. Amém. Nós estamos tendo já alguns testemunhos muito impactantes, de pessoas que estão recebendo oração e estão recebendo curas de doenças realmente que eram muito sérias, terríveis. E nós estamos reservando esses testemunhos para dar esses testemunhos no tempo oportuno. Estamos acompanhando para que façamos o que Jesus disse para aqueles leprosos. Quando Jesus curou os leprosos, ele disse: olha, vocês vão lá no sacerdote para fazer o teste, ver se realmente vocês foram curados da lepra. E eles, mesmo sem terem sido curados, foram ao sacerdote. E no meio do caminho, os 10 haviam sido curados e voltaram. Então, estamos esperando. Temos certeza que Jesus está curando, os testemunhos estão chegando, e eu quero glorificar a Deus por isto. E nós estamos, então, falando, desde terça-feira passada, sobre uma passagem que mostra em 4 pessoas uma ação do mal que potencialmente tinha o poder de capturar a mente dessas pessoas. Nós lemos, desde 2 terças-feiras atrás, a passagem do endemoniado gadareno ou gerazeno. O que a Bíblia diz que aconteceu com aquele homem? Deus tinha um plano com ele, de ele ser um evangelista. A Bíblia diz que Deus tinha um plano com ele.
para ele ser um evangelista. Mas aconteceu algum problema na vida dele, alguma situação que nós não sabemos, e esta situação que aconteceu na vida dele provocou aquilo que a Bíblia chama de uma captura mental. A mente dele foi capturada. Não sei o que aconteceu. E quando a mente dele foi capturada, diz a Bíblia Sagrada que depois desta captura, houve aquilo que a Bíblia chama de possessão. E houve aquilo que a Bíblia chama da ação impelidora. E diz a Bíblia, então, que aquele homem começou a ser impelido. A partir da captura mental, ele acabou sendo impelido para fazer coisas que ele não queria fazer. E aquele homem, que Deus tinha um plano para ele ser chamado de evangelista, ele passou a ser chamado de o louco dos sepulcros, porque ele ia para as sepulturas. Até que chegou Jesus. E quando Jesus chegou lá, a Bíblia diz que Jesus fez uma obra na vida daquele homem, e a primeira vez que aparece essa palavra na Bíblia, a palavra sofron, Deus então fez aquilo que lá em Tito capítulo 2, verso 11, a Bíblia diz que a graça de Deus faz de uma pessoa. A graça de Deus, que é o poder que Deus nos dá para fazer não o que nós queremos, mas o que Ele quer. Isso é a graça. Definição de graça. O que é graça? Graça é o poder que Deus nos dá para fazer não o que nós queremos, mas o que Deus quer. Então, a palavra graça, essa ação de graça de Deus, que é dada pela misericórdia. Então, misericórdia é uma coisa, graça é outra. Pela misericórdia de Deus, Ele nos concede esta graça. E a graça de Deus, então, diz a Bíblia, nos educa a renegar a impiedade, renegar as paixões mundanas, ou seja, o domínio das emoções, e viver no presente século de uma forma sofron, que é traduzida aqui para sensata. Sofron significa uma mente restaurada e que tem freios. Então vem de sozomai, do grego, salvação, restauração, e freim, a mente que consegue se frear. E a Bíblia diz então que quando Jesus chega na terra, atravessa o mar da Galileia e chega lá na terra onde morava este homem, que tinha um plano de Deus para a sua vida de ser um evangelista. E ele era chamado de o louco dos sepulcros. Diz a Bíblia que quando Jesus chega, a graça de Deus vem sobre aquele homem. E aquele homem, então, que era impelido, que tinha tido a sua mente capturada e era impelido por demônios, diz a Bíblia Sagrada que ele recebe a obra da graça de Deus. E diz a Bíblia que aquele homem foi encontrado sófronos. Ou seja, ele recebeu esta ação e recebeu uma mente sófron, que agora a sua mente comandava o seu corpo, e ele deixou de ser impelido pelos demônios e estava sófron. Glória a Deus. A Bíblia diz então que ele foi traduzido aqui como perfeito juízo. Glórias a Deus. E na terça-feira passada, então, nós estudamos uma passagem bíblica que fala a respeito desta ação, destes traumas que acontecem em pessoas e que por meio disto a mente das pessoas é capturada pelo diabo. A mente da pessoa é capturada, ele perde o controle de si mesmo e ele passa a ser impelido por uma força que parece que é imparável. Nós vemos aqui, então, vamos ler de novo essa passagem, é uma das passagens mais tristes da Bíblia Sagrada, e nós vamos lê-la de novo. Vamos ler então, segundo livro de Samuel, capítulo 13, verso 1. Eu vou ler toda a passagem de novo, porque as pessoas que não estavam na terça
não terão como entender sem eu ler toda essa passagem. São 29 versículos, mas vamos lá. Diz a palavra de Deus assim: tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Então veja, esse homem era filho de Simeia, irmão de Davi. Ele era, portanto, sobrinho de Davi e primo do Amnon. Diz a palavra de Deus: Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não modirás? Então lhe disse Amnon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Amnon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Amnon, teu irmão, e faze-lhe comida. Foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão, e ele esteve deitado. Tomou ela a massa e a amassou. Fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele. Porém, ele recusou comer. Disse a Amnon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Amnon a Tamar: traze a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Amnon, seu irmão, à câmara. Quando lhe os oferecia para que comesse, pegou-a. Então Amnon pegou a Tamar e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois, Amnon sentiu por ela grande aversão. E maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que ele lhe votara. Disse-lhe Amnon: levanta-te e vai-te embora. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Porém, ele não a quis ouvir. Chamou o seu moço que o servia e disse: deita fora esta e fecha a porta após ela.
Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim, o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não te angustia o teu coração por isso? Assim ficou Tamar e esteve desolada. Diga comigo, desolada. Desolada. Em casa de Absalão, seu irmão. Quando o rei Davi, ou melhor, ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Diga comigo, a ira. Porém, Absalão não falou com Amnon, nem mal, nem bem, porque odiava Amnon, por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Diga comigo, odiava. Passados 2 anos, diga comigo, 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: eis que teu servo faz a tosquia. Peço que com o teu servo venham o rei e os seus servidores. Diga comigo, o rei e seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. Instou com ele Absalão. Diga comigo, instou com ele Absalão. Mais uma vez. Porém, ele não quis ir. Contudo, o abençoou. Então disse Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Amnon, meu irmão. Porém, o rei lhe disse: para que iria ele contigo? Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Amnon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido. Quando o coração de Amnon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri Amnon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vos ordena, sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou o seu mulo e fugiram. Amém. Nós vemos aqui, irmãos, então, 4 pessoas atingidas. 4 pessoas atingidas violentamente. Uma violência terrível. Um trauma terrível. Nós vimos na terça-feira passada que Amnon teve a sua mente capturada pelo quê? Pelo que ele teve a mente capturada? Pelo esqueceram. O que capturou a mente do Absalão? Do Amnon? Amnon teve a mente capturada pelo quê? Pela sensualidade, pelo sexo ilícito. Volta para o YouTube lá e
Tudo repetir o ano, tem que fazer o ano de novo. Ele teve a sua mente capturada pelo sexo ilícito. Vamos contextualizar. Ele teve a sua mente capturada pela pornografia. Aquele homem, quando a sua mente é capturada por aquilo, a Bíblia diz que se cumpre na vida dele o que Paulo explica lá em Romanos 7, 18, 20, que em nosso corpo não habita bem algum. Então, bem e mal, noção de bem e mal está no corpo, sim ou não? A noção de bem e mal está no corpo, sim ou não? Não. Não, o corpo não tem noção de bem e mal. O corpo só tem noção de prazer e desprazer. A química do nosso corpo, ela funciona isto, prazer e desprazer. Então veja, se a pessoa se deixar comandar pelas suas emoções, que estão no corpo, é a química, são os neurotransmissores, eu pergunto, essa pessoa vai fazer o bem, sim ou não? Sim ou não? Então diga comigo, se alguém se deixar guiar pelo corpo, não fará o bem. Ele não estará pensando em fazer o bem ou o mal. Ele estará pensando meramente em seguir as emoções do seu corpo. Certo? Amém? Então o apóstolo Paulo diz que nós servimos a Deus com a mente. Ele diz, com a mente eu sou escravo de Deus, mas com o meu corpo eu sou escravo da lei do pecado que age nos meus membros. Então, se a mente da pessoa não for uma mente sófron, uma mente restaurada e que freia-se, esta pessoa vai ser guiada pelo corpo. E, portanto, não vai ser guiada pelo bem, vai ser guiada pelo mal. Então veja, irmãos, a palavra de Deus é tão séria nisto, por isso que a palavra de Deus fala, por exemplo, que dentro de uma casa, olha só o que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo que dentro de uma casa, os membros de uma família devem estar perfeitamente vestidos. E a Bíblia, inclusive, fala de um desastre que aconteceu numa casa em que o pai, chamado um grande homem de Deus, mas que perdeu o controle da mente. Vamos lá, vamos pegar o exemplo de Noé. Como é que a mente do Noé foi capturada? Foi capturada como? Pelo vinho. Pelo vinho. Ele tomou vinho, o vinho capturou a mente dele. Ficou contentão, alegrão, tirou a roupa. E aquilo desencadeou uma maldição dentro da família. Então, por que que Deus está dizendo? Por que que Deus está dizendo que dentro de uma família, um filho não pode estar vendo a nudez da mãe, a mãe nudez do filho, o irmão vendo a nudez da irmã? Por quê, irmãos? Porque no corpo não existe noção de bem e do mal. Eu me lembro de uma vez que tratei um caso de um marido. Por um milagre de Deus, aquela família foi restaurada muitos anos atrás, no tempo do antigo ministério ainda. Deus nos deu uma graça de restaurar aquela família. Um esposo e uma esposa brigavam muito. Não vou dizer, evidentemente, a cidade que isso aconteceu, não interessa. Vou contar somente o fato. O marido brigava com a sua esposa, e naquela casa era comum isto. As pessoas dentro de casa andavam muito à vontade. E o que aconteceu? Aconteceu que um dia a esposa brigou com o marido foi entrar no quarto, o quarto estava fechado,
E aquele homem foi dormir no quarto da filha, uma jovem. E havia somente uma cama. E o que aconteceu? Aquela filha, ela, na sua puberdade incendiada, começou a se roçar no pai e aconteceu o desastre. Aconteceu uma tragédia. Por quê? Porque no corpo não existe noção de bem e mal. O corpo funciona com instintos, com cheiros, com toques, com neurotransmissores. Quantas vezes se ouve falar de um filho matar o pai? Por que o filho matou o pai? Adrenalina. O homem mata a esposa. Como? Adrenalina. Corpo. Lei do pecado. Se perdeu o domínio da mente. No corpo não existe noção de bem e do mal. A noção de bem e do mal está na mente. E se a mente for dominada pelo corpo, ela fica cega. E a palavra de Deus diz então que este moço foi capturado, a sua mente foi capturada. E ele passou a desejar a própria irmã. E a palavra de Deus diz que esta mulher, esta irmã, esta jovem era uma santa mulher. Andava de acordo com os padrões da palavra, andava, o seu vestido era até os pés, diz a Bíblia. A Bíblia diz que as mangas do seu vestido eram até as mãos, seu corpo totalmente coberto. Uma mulher, uma moça de Deus, uma moça de moral, uma moça que absolutamente não queria pecar. Mas aquele rapaz teve a sua mente capturada. Ele brincou com isto. A sua vida sexual, quem sabe, desregrada. A sua vida é contrária à palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada diz então que aquele homem se aconselha com um que era aquilo que hoje representa o mundo religioso, o mundo no seu aspecto religioso. Porque a igreja está fora do mundo. A igreja de Jesus, diga comigo, a igreja de Jesus está fora do mundo. 1 João 5,19, nós somos de Deus, mas o mundo jaz do maligno. Mas quando uma igreja é mundana, ela também está no mundo. Diga comigo, uma igreja mundana, que aceita o padrão mundano, passa a fazer parte do mundo. Jonadab representa isto. Esta parte do mundo, a parte religiosa do mundo. Porque quando Aminon conta o problema dele para Jonadab, Jonadab usa a figura de Davi, que aqui tipologicamente é a figura de Deus. Davi aqui nesta história, tipologicamente ele está representando Deus. A Bíblia diz que Deus disse que Davi tinha o coração conforme o coração de Deus. Atos 13:22 diz assim: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Agora escute. Então este Jonadab ensina Aminon a usar o próprio Davi para alcançar os desejos do seu corpo. E é exatamente isso que o mundo religioso ensina as pessoas. Ao invés de ensinar as pessoas a deixarem o pecado, ao invés de Jonadab dizer assim:
Rapaz, tu tem que deixar disso, rapaz. Estou desejando a tua própria irmã. Ele disse, pega a bênção do teu pai. É exatamente isso que uma igreja mundana ensina. Ela não diz para a pessoa, deixa o mundo. Ela diz, não, pede para Deus te abençoar no mundo. Pede para Deus te abençoar no jogo. Pede para Deus te abençoar no amor. Traz uma ofertinha de duzentão aqui, de R$500. E Deus vai te dar esse amor proibido. É o que ensinam. É o Jonadab. E você vai ver mais tarde de novo o Jonadab. Espera lá, você vai ver. E a palavra de Deus, então nos diz que o Aminon faz isto. Chama o rei Davi e diz, rei, eu estou doentinho. Me ajuda. Diz para Tamar vir aqui, me dá comida. Ele está aqui. Se não for a minha irmã Tamar, eu vou morrer de fome. E acontece a tragédia que nós vimos. Agora, vamos para a segunda pessoa. Vamos para a segunda pessoa atingida. Eu vou pular Tamar e eu vou pegar o irmão de Tamar. A Bíblia diz que Absalão, irmão da Tamar, porque Tamar era meia-irmã de Aminon. Ambos, Tamar e Aminon, eram filhos do mesmo pai, Davi, mas a mãe era diferente. Eles eram meio-irmãos. Agora, Absalão era irmão 100%, tanto de pai quanto de mãe, irmão de Tamar. Quando Absalão ouve aquilo, diz a Bíblia que Absalão, qual foi a ação de Absalão? Nós lemos ali, eu pedi, repita, todo mundo repetiu, o que ele... Isso, todos juntos, 1, 2, 3. Mais forte, mais forte, mais forte. Então, o que captura a mente de Absalão? O ódio. E a partir dali, Absalão passa a ser impelido por isto. Ele perde também o controle. E ele passa a ser impelido pelo ódio e pela amargura. O ódio amargurado, enraizado. Preste atenção, passam-se 2 anos. 2 anos, diga comigo, 2 anos. E agora Absalão chega para o seu pai e diz assim, pai, eu estou fazendo lá, eu vou ganhar muito dinheiro. Vou ganhar muito dinheiro, pai. Estou lá no tempo das colheitas, tosquias, enfim. Vou ganhar muito dinheiro. Eu convido o senhor para ir lá. E o Davi disse assim, não vou ir, imagina. Se eu vou, vai todo o meu séquito, vai muita gente. Vou ser pesado para ti. E a Bíblia diz que o Absalão começou a insistir, não, pai, o senhor tem que ir, pai. O senhor tem que ir, pai. O senhor tem que ir, pai. O senhor tem que ir, o senhor tem que ir. Pergunto para vocês, por que ele estava insistindo para o seu pai ir? O que ele queria fazer com Davi? O que ele queria fazer com Davi? Matar. Ele queria matar o pai. Aquilo que aconteceu um pouquinho tempo depois, já estava no seu coração. Ele estava indignado. Como é que meu pai vê um negócio desses e não faz nada? Eu vou matar meu pai. Meu pai não pode fazer parte do reino. Meu pai não pode ser rei. Agora, quem sabe algum de vocês está dizendo assim, pastor, mas eu estou indignado com Davi também.
Eu quero saber por que é que o Davi não fez nada. Escute, eu estou dizendo que aqui Davi tem atitude, ele está representando a atitude de Deus. Agora vamos pegar um pouquinho do Davi. O que aconteceu com o Davi quando soube o que o Aminon tinha feito? O que aconteceu com o Davi? Eu pedi que todo mundo repetisse. O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? Todos juntos, o que ele fez? Se irou, irou-se. É exatamente o que Deus faz com o pecado. Deus se ira com o pecado. Pastor, mas e aí? O Davi se ira e não faz nada. Você vai entender agora um aspecto da natureza de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. E uma das coisas que traz consequência na natureza divina, ele ser amor, é a longanimidade. Você vai entender uma coisa, como é que Davi fazia. Vamos ler 1 Reis, capítulo 2, versos 5, 6, 8 a 9. Pode colocar na tela ali? Olha só, meus irmãos, a palavra de Deus fala aqui de dois homens. A palavra de Deus fala de Joabe. Joabe foi um homem traiçoeiro. Joabe foi um homem terrível. Joabe tinha o seu lado bom. Olha aqui, diga assim: Joabe tinha o lado bom, mas tinha um lado terrível. Aí eu pergunto, qual dos dois lados de Joabe prevaleceu? O lado bom ou o lado ruim? Infelizmente, o lado ruim. Ele foi um grande homem de Deus, Joabe. Ele esteve do lado de Davi em grandes batalhas. Ele salvou a vida de Davi algumas vezes. Salvou o reino de Davi algumas vezes. Mas esse homem era traiçoeiro. Por 2 vezes, ele matou traiçoeiramente outro homem. Ele era invejoso. Ele matou traiçoeiramente por inveja. E Davi se irou, mas Davi ficou quieto. Agora olha, quando Davi está passando o reino para Salomão, olha o que Davi diz. Todos juntos, vamos ler. 1, 2, 3. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jéter, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria. Assim age Deus. Deus se ira. Só que Deus não age imediatamente. Porque se Deus, escute, se Deus agisse imediatamente, nenhum de nós estaria vivo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Agora escute, Davi não esqueceu. Davi não agiu com vingança. Davi não agiu com amargura. Mas Davi se lembrava, este homem matou 2 que eram melhores do que ele. Matou 2 por inveja. As suas cãs, os seus cabelos brancos não podem descer em paz à sepultura. E a Bíblia diz que logo em seguida, Joabe trai de novo. Traiu o próprio Salomão e foi morto.
Agora, escute, mais um pouco. Vamos ler agora os versos 8 e 9, todos juntos lendo 8 e 9. 1, 2, 3. Este Simei, preste atenção aqui, na hora mais difícil da vida de Davi, quando o próprio Absalão, filho de Davi, não tinha conseguido matar o Davi lá atrás, depois foi e derrubou Davi do reino, expulsou seu pai, o pai teve que fugir para não morrer, para não ser morto por ele. E quando Davi está saindo humilhado, este Simei começa a xingar Davi, começa a tirar pedra em Davi. Quando Davi ganha aquela revolução, aquela guerra civil, é detida, Absalão é morto, e Davi volta para o trono, Simei lhe pede perdão. E Davi, ok, eu não vou te matar. Mas Simei continuou o mesmo homem. Agora, no final da vida, Davi diz: eu tive misericórdia dele, mas o pecado dele continua ainda. Ele tem que ser punido. Assim age Deus. Nós queremos que a ira de Deus se manifeste imediatamente. Só que, repito, se a ira de Deus se manifestasse imediatamente, não sobraria nenhum de nós. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus são a causa do quê? De não sermos consumidos. Então veja, todo mundo quer a misericórdia de Deus. Quando você erra, Senhor, me perdoa. Aí você quer que Deus te perdoe. Mas quando alguém erra de Deus, manda fogo do céu e queima. Davi iria esquecer o que Aminon fez? Não, claro que não. Mas Absalão tinha sangue nos olhos. Absalão tinha amargura no coração. Absalão queria tomar o lugar de Davi. Aqui está o problema. Diga, Absalão queria tomar o lugar de Davi. E agora escute, diga assim comigo: a pessoa amargurada quer tomar o lugar de Deus. Quando a mente de alguém é capturada pela amargura, ele quer tomar o lugar de Deus. Ele tem que ser disciplinado, tem que ser isso. E esse ministério que não faz nada. Ministério tratando, ministério orando. Será que tem alguém com a mente capturada aqui? Amargurado. Anos amargurado. Sem entender a ação de Deus. Sem entender que Deus se irou mais do que você. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glórias a Deus. Agora escute. O que acontece? A palavra de Deus nos fala que Absalão não consegue matar o pai.
Matou quem? Matou o irmão. Agora aqui veja. Se isto fosse uma coisa boa, se isso fosse uma coisa lógica, se o que movesse Absalão, preste atenção aqui, se o que movesse Absalão fosse uma coisa boa, quando ele matasse Aminon, não estaria tudo, entre aspas, resolvido? Sim ou não? Sim ou não? Sim, matou Aminon, pronto. Mas Absalão sossegou? Absalão sossegou? Não. Enquanto eu não tirar esse velho do poder, enquanto eu não tirar esse homem do poder, não vou sossegar. Ele era impelido por algo mais forte. Não bastava ter matado o irmão, ele tinha que matar o pai. Olha o que acontece. Olha o que acontece quando o diabo age. Começou com um. E ele, eu vou matar o pai. Vou matar o pai. E diz a Bíblia Sagrada que ele dá um golpe de estado. E agora o que diz a Bíblia Sagrada? Este homem, olha só, este homem que tinha tido a sua mente capturada por essa ação maligna, o que ele conseguia fazer? Aquele poder que ele tinha era tão grande, aquela força que exercia, o poder que esse demônio, que esse espírito tinha era tão grande sobre ele, que diz a palavra de Deus, leia por favor 15 e 16, mesmo livro, 2 Samuel 15 e verso 6, 15 e verso 6, todos juntos, 1, 2, 3. Não, mesmo livro, 2 Samuel, capítulo 15, verso 6. Vamos lá? Todos juntos. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha o rei para juízo. E assim ele, essa palavra furtava significa exatamente capturava. Olha, a palavra que Deus vai usar lá no Novo Testamento. Deus está usando aqui. A amargura capturou a mente dele. E aquela mesma amargura agora captura a mente dos outros. E agora não era um, mas era uma multidão que começou a ser impelida para matar o rei. Aleluia. Glória a Deus. Agora, olha o que acontece. Olha o que acontece. Verso 7. Verso 7. O que está escrito? Verso 7. Oito. Olha aqui, irmãos, olha aqui, exatamente, olha aqui de novo o liberalismo mundano. Olha aqui de novo o liberalismo mundano. A mesma ação mundana de Jonadab dizendo, usa o próprio rei para fazer o teu pecado. De novo a mesma coisa. Absalão agora para matar o pai, faz o mesmo que o seu irmão que ele havia matado tinha feito. Então veja, se você achou bonito, pô, Absalão legal, um cara justiceiro, olha aqui. A ira do homem
não opera a justiça de Deus, diz a palavra. A obra de Deus não se faz com carne. Carnal não consegue fazer a obra de Deus. Ele usa o nome de Deus. Ele diz: Rei, eu fiz um voto com Deus. Que bonito, que espiritual. Como parece espiritual usar o nome de Deus. Hoje qualquer um usa o nome de Deus e muita gente pode falar: está usando o nome de Deus, que legal, é crente, é evangélico, é cristão. São cristãos, cantam, usam o nome de Deus, falam Deus, mas para qual propósito? Com o propósito de fazer a vontade de Deus ou com o propósito de fazer a sua própria vontade? Absalão queria matar o pai, mas usava a religião, usava o nome de Deus para fazer a sua vontade, para impor o domínio da carne. Aleluia. 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 E ele diz, verso 8: se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Mentiroso, religioso, hipócrita. Então lhe disse o rei: vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. Ele tinha dito: eu quero ir para Hebrom para pagar um voto. Mentira. Queria ir para Hebrom para matar o pai, para destruir o pai. Aleluia. E ele vem, invade Jerusalém. Davi foge de Jerusalém. E diz a Bíblia, segundo Samuel 16, 21. Segundo Samuel 16, 21. Disse assim: disse Aitofel a Absalão: coabita com as concubinas de teu pai, que deixou, todos juntos, que deixou para cuidar da casa. E ouvindo todo Israel que te fizeste odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Verso 22, armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele habitou ou coabitou com as concubinas de seu pai, aquilo que Amnon tinha feito escondido, aquilo que Amnon tinha feito e para fazê-lo disse: saiam todos daqui. Aquilo que Amnon fez em oculto e foi morto por isto, ele fez com o próprio pai. Coabitou com as suas, vamos contextualizar com hoje, coabitou com a sua madrasta. Estuprou a sua madrasta na frente de todos. Porque a sua mente estava capturada pela amargura, pelo ódio. Quem que você acha que te impele com essa amargura que tu tens? Porque tem que fazer isso, porque não fizeram isto, porque papapá, porque tem que fazer desse jeito. Porque Deus não é justo, porque isso é... Até quando você vai permitir que esta captura
que só pode ser derrubada pelo perdão. Quando você diz: Deus, perdoa as minhas dívidas, como eu perdoo aqueles que me devem. Senhor, o que fizeram para mim eu deixar de fazer não é comigo, é contigo. Até quando as tuas atitudes, as tuas emoções serão impelidas por esta captura mental? Olha a que leva. A captura mental da amargura leva a pessoa a fazer coisas piores do que fez a pessoa contra quem ele está amargurado. Mas Jesus veio aqui hoje. Jesus atravessou o mar da Galileia. O diabo te chama de amargurado e amargurada, mas Jesus te chama de um homem livre. Jesus te chama de meu evangelista. Jesus te chama de meu pastor. Jesus te chama de meu obreiro, minha obreira, meu servo, minha serva. Ele quer transformar a tua mente em uma mente sófron. Deixe-me só terminar essa mensagem, irmãos. Eu vou ficar um mês fora daqui. Vocês vão ficar um mês sem me ouvir. Estou indo amanhã para Portugal e Itália. De novo, a gente paga Uber para quem perder ônibus, coisa assim. Tá? A igreja paga Uber para todo mundo que perder ônibus. Ou então a gente consegue uma carona. Claro, se você tem dinheiro para o Uber, glória a Deus que Deus te deu dinheiro. Agora escute. Vamos falar de Tamar. Não podemos esquecer de Tamar. A palavra de Deus, preste atenção aqui. A palavra de Deus diz que Tamar sofre o primeiro trauma, o trauma da violência sexual. Não bastasse isto, Tamar sofreu o segundo trauma. Talvez muitos de vocês sofreram este trauma, o trauma de se sentirem abandonados. Você foi abandonado pelo pai, pela mãe, ou pelo esposo, ou pela esposa. E você sofre. Tamar sofreu as duas coisas. Primeiro a violência. E depois diz a Bíblia que quando aquele espírito maligno se satisfez, era uma ação do diabo na vida, era uma captura mental na vida de Aminon. Quando o diabo fez o que queria, disse para ele: agora chuta essa vagabunda. E diz a Bíblia que ele a jogou na rua. E ela disse para ele: eu não sou uma vadia, não sou uma vagabunda. Eu sou uma virgem, filha do rei. Olha minha veste é de santa. Olha o que você fez. E ela disse a segunda coisa, olha que interessante. Ela disse para ele: o trauma do abandono está sendo pior que o trauma do abuso sexual. Que coisa. Aleluia. Agora aqui tem algo interessante que eu gostaria de trazer para você. Preste atenção. Por favor, preste atenção, isso é uma chave para a sua vida. Isso é uma chave para a sua vida. Vem cá, irmão Eliel, faz favor. Vem cá. Só pode ficar sentado bem no trono ali. Bem no trono. Isso, aí é o trono.
O senhor é Davi. O senhor é Davi. Quando Tamar, vamos supor que aquele púlpito ali seja Absalão. Quando Tamar sofre o trauma do abuso, quando Tamar sofre o trauma da rejeição, ela tinha duas opções: ou corria para Davi, ou corria para Absalão. Ou corria para o seu pai, ou corria para o seu irmão. Ou corria para o rei, que tinha o governo na mão. Ou corria para Absalão, que só tinha uma coisa para dar para ela: amargura e carne. Infelizmente, Tamar tomou a decisão errada. Ela podia dizer: pai, eu fui lá porque o Senhor mandou. Pai, me ajuda. Ela podia ter subido até o lugar, até o trono, até o palácio. Ela podia ter se jogado aos pés do seu pai, que estava irado, que estava disposto a fazer alguma coisa, e diria: pai, olhe a minha situação, pai. Mas ela fez o que muita gente amargurada faz: procura quem é na carne, procura quem não tem Deus, procura quem não tem Espírito de Deus, procura quem só tem ódio, quem só tem amargura no coração, procura não quem pode curá-lo, mas procura quem vai deixá-lo mais doente. E ela corre para Absalão. E quando Absalão vê ela daquele jeito, Absalão diz: Aminon, te tocou? E ela: sim. E aí ela sofre o terceiro trauma. O terceiro trauma que muitas meninas e jovens sofrem até hoje, da própria família. Terrível trauma este, por pessoas que não sabem lidar com a situação. E Absalão, escondendo a sua amargura, demonstra o caminho mau que tinha no seu coração. Absalão, melhor, ele demonstra o caminho mau, que ia se manifestar anos depois. O caminho, o demônio do sexo também estava nele. E olha o que Absalão diz. Vem aqui, pastor Francisco. Eu vou representar Absalão. Você vai representar Tamar. E diz assim: minha irmã, não te preocupa, minha irmã. Não vão falar para ninguém. Fica tudo em família. Ele é teu irmão. Miséria. Fica tudo em família. Não vamos denunciar. Não fala para o rei, não. Terceiro trauma de Tamar. E a Bíblia diz que o fim de tudo isto é que Tamar viveu desolada
A palavra desolada aqui no hebraico pode significar estupefata, atordoada. É nesse sentido. Ela ficou, sabe o que é uma pessoa atordoada? Pessoa que leva uma paulada na cabeça, não sabe o que faz. É esta situação mental, emocional, que Tamar ficou atordoada, estupefata, sem saber o que fazer. O que eu vou fazer? Um irmão meu faz todo isso. O irmão agora que eu confiava diz: fica tranquila, minha irmã, ele é teu irmão. Talvez você tenha procurado pessoas na hora em que você não deveria procurar essas pessoas. Talvez você procurou pessoas erradas. E isto tem feito a tua vida estar desolada. Você confiou em pessoas. Você achou que o teu problema pessoas iriam resolver e elas não resolveram. E você continua até hoje atordoada, estupefata, doente, infeliz, sem poder caminhar. Mas hoje Deus quer fazer contigo o que Deus poderia fazer com Tamar, se Tamar procurasse o rei. Hoje Deus está dizendo: eu sou o rei. Eu vou cuidar de ti. Eu não vou dizer para ti: aguenta, não faz mal. Não, eu vou tratar do teu caso. Eu sei que tu estás passando. Aleluia. Quantos estão aqui? Quantos estão pela internet? Quantas pessoas que me assistirão pela internet, no YouTube, que estão atordoados, estupefatos? E Deus tem me levantado, Deus tem levantado esta igreja e vai levantar cada vez mais para curar os atordoados. Aleluia. Para curar a tua alma, para curar o teu íntimo. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Se a tua mente está capturada por alguma coisa, pela amargura, pela tristeza, se a tua mente está capturada por traumas, se a tua mente está capturada e algo te impele, quem sabe até para o suicídio, algo te impele para largar tudo, para chutar o balde, está aqui alguém que te entende. Está aqui o rei Davi. O rei está aqui em nosso meio hoje. Ele está irado com o mal que te aconteceu, pode ter certeza disto. Ele não está dizendo para ti: não, aguenta, não, ele está irado com o mal que te aconteceu, ele está irado com o verdadeiro causador do teu mal, ele está irado com o diabo, e a palavra de Deus diz que o destino deste inimigo, deste maldito já está definido. E a justiça dele vem. E ele está dizendo: eu quero te livrar deste fardo. Eu quero te livrar desta carga que tu tens carregado, desta incompreensão. Eu quero... Você diz: pastor, eu fui compreendido. Ok.
É que você só procurou a pessoa errada. Aquele caso não era para a pessoa que você procurou. Deus está dizendo, o teu caso é para mim. Por isso que não te compreenderam. Você buscou Absalão. Ou quem sabe você é como Absalão, quer resolver as coisas do teu jeito. Ou quem sabe você como Aminon, alguma coisa te capturou que está te levando para uma desgraça, para uma tragédia. Deus está aqui. Ele está irado contra o que fizeram contra ti, mas Ele é longânimo. Assim como Ele te poupou, Ele está esperando alguma coisa para agir. Sai do teu lugar, vamos ficar em pé. As horas passaram, sai do teu lugar e vem aqui na frente agora. Obrigado, irmão. Aleluia. Eu não sei em que ponto Deus falou contigo. Eu não sei o que aconteceu contigo. Eu não sei se um trauma te machucou tão terrivelmente. Eu só sei de uma coisa, hoje vai acabar esse negócio aqui. Hoje vai acabar isso aqui. Hoje o Rei está aqui. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Assim diz o Senhor, eu faço novas todas as coisas. Eu estou vendo o teu coração quebrado, agitado como as ondas do mar, revolvendo as sujidades do passado. Eu estou vendo. Mas eu, Senhor, trago calma e digo, não se turbe o teu coração. Somente creia que eu tenho a provisão e tudo está nas minhas mãos. Tu não és Deus. Eu sou Deus, diz o Senhor. Chokamasturi barachata lagarachana ravarasturi kandalagai. Rabachandarai karasturi raias talabai. Entrega totalmente para Deus a tua vida. Entrega o teu passado para Deus. Ele sabe cuidar. Você pode não entender nada. Não é para você entender. É só para você procurar o Rei. E larga a tua carga, larga o teu fardo. Não deixe o diabo te acusar. Quem sabe quantas vezes Tamar foi acusada. Por que tu foste lá? Por que tu foste lá? Não deixe o diabo te acusar. Não deixe o diabo te acusar. Ele é mentiroso. Não deixe o diabo te acusar. Daquilo que você não fez. Daquilo que você não tem culpa. Tamar de Deus. Aleluia. 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 Vem aqui na frente. Não saia sem vir aqui na frente. Sem entregar a tua vida para Deus. Sem entregar as tuas tristezas para Deus. Todos vocês que estão passando, que carregam do seu coração alguma coisa que não está bem resolvida,
alguma tristeza que ficou lá do passado, alguma coisa que vem às ondas do mar e revolve este fundo representado pelo passado, este fundo de 20, 30 anos atrás, está sempre revolvendo. Venha, venha, venha e diga: Deus, Deus, eu entrego para ti, isso não é mais meu, isso é teu. Eu não posso mais ser impelido por isso, eu tenho que ser impelido pelo Espírito Santo. Nós vamos orar agora. Vamos orar agora, vamos clamar a Deus agora. E a igreja levante as mãos aqui para frente. A igreja levanta as mãos aqui para frente. Diga assim: Senhor Deus, Tu és o Rei, que estás assentado no trono de justiça. A justiça pertence a Ti, que és justo e não a mim. Eu entrego o meu passado para Ti, Senhor. É contigo, não é nada mais comigo. É contigo agora, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, por este momento tão precioso. Este momento tão glorioso, Senhor. Este momento em que estamos sentindo a Tua presença maravilhosa, fazendo milagres. O Senhor está curando vidas. O Senhor está curando mentes. O Senhor está fechando a boca do diabo. O Senhor está fechando a boca de Satanás que acusa esta pessoa. Agora, Deus, em nome de Jesus, ajuda este moço a entregar a sua vida totalmente a Ti, Senhor. Aleluia, aleluia. A não carregar mais este fardo que não é dele, mas agora é teu, porque o Senhor levou na cruz do Calvário. A Tua palavra diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, Senhor. Agora, Senhor, toda ansiedade, toda acusação, nós lançamos sobre as Tuas feridas, Jesus. Lançamos sobre as Tuas feridas, lançamos sobre o Calvário. Em nome de Jesus, lava com Teu precioso sangue esta vida. Lava, Senhor, lava, 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 lava com Teu sangue maravilhoso, Senhor. Limpa esta alma, limpa este coração, limpa esta mente. Toda mente capturada agora, rompo as algemas, em nome de Jesus, eu rompo as algemas. Clama, irmão, clama, 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 diga: em nome de Jesus, eu quebro as algemas. Começa a falar: em nome de Jesus, em nome de Jesus, são quebradas as algemas, são quebradas as algemas. Toda captura mental agora é destruída. Chamanda ruka chuta ramagada rabaraka lara hurakata rabararararo ragabashata racolere barahala carabashaya. Senhor, em nome de Jesus, por Tua misericórdia, quebra as algemas da soberba que está prendendo esta mente que ficou lá no banco. Essa mente que ficou lá no banco, que não conseguiu vir aqui, Senhor, acorrentado pela soberba, a sua mente está capturada, ele é impelido pela soberba, ele é impelido para longe de Ti pela soberba. Pela Tua misericórdia, Senhor,
pela tua misericórdia e pelo meu pedido, que eu te faço em nome de Jesus. Eu te faço em nome de Jesus, Pai, dá uma chance. Deus, é a tua presença, não é emoção que estamos vendo aqui, é a tua presença, rompendo cadeias, rompendo algemas, tornando mentes antes capturadas em mentes agora cheias do teu Espírito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro livre, eu declaro livre agora, eu declaro livre, em nome de Jesus, proclama a tua liberdade, proclama a tua liberdade. Proclama a tua liberdade, em nome de Jesus. Chocabarabarabagalabacatarabaraí. Rocabababarabarabara chorederebeque. Rogadabagababarabarabara chorebedebanamaga. Charai chorega barega dara roque chalara dara haragai rokre roshera bakitara haragara dara barashai reshore barabagastara barashaya. Livre, 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 livre. Livre, 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 vocês podem cantar livre, 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 aleluia, aleluia, livre, 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 começa a dizer livre, livre, começa a dizer eu estou livre, proclama a tua liberdade, começa a dizer em nome de Jesus eu estou livre, 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 em nome de Jesus estou livre. Shalarabashatalarashai. Entrega a tua vida a Cristo e serás livre. Contigo faz uma aliança. Ponha toda esta carga com Deus e faça uma aliança com Deus hoje. Diga a Jesus: ajuda-me nesta aliança contigo. Tudo novo a partir de hoje. Olha o que Deus está fazendo aí. Meu Deus. Meu Deus, o que Deus está fazendo aqui é tremendo. Contigo faço uma aliança, tu nasces tal como criança e serás livre. Livre. Livre, livre, livre. Contigo faço uma aliança, tu nasces tal como criança e serás livre.
Faça uma aliança. Contigo Vamos fazer uma aliança. Faça uma aliança. Faça uma aliança. tu nasces tal como criança. Deus está falando para ti. Eu faço uma aliança contigo. Shamanda rabagarabagadararu kandala halagatala barara shandala barabacatararai. Há uma glória de Deus aqui, irmãos. Jesus está curando vidas hoje aqui. Jesus está curando pessoas aqui. Jesus está curando pessoas aqui. Vidas estão sendo curadas. Aleluia, aleluia. Vou pedir que os irmãos aí do bem-vindo se aproxime das pessoas. Vai andando aí, tem diversas pessoas, visitantes. Há uma presença de Deus aqui hoje, curando vidas, curando vidas. Curando vidas, curando vidas, curando vidas. Vamos abençoar uns aos outros e o vocal pode continuar cantando. Vamos abençoar uns aos outros dizendo: bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres, em nome de Jesus. Amém.